noob tentando jogar Mobile Legends. Será que dá bom? Será que vamos conseguir ir bem nisso daqui? No caso, essa partida vai ser uma partida de Layla, porque é a minha personagem favorita. Então talvez você tenha sido enganado. Talvez eu jogue bem. Será que eu vou jogar bem? Me acompanha pra ver. A partida começou, aí eu fiquei meio indecisa se eu pegava a bota de velocidade lá, de ataque de velocidade, ou se eu pegava o machado que eu sempre pego, que ele é muito bom, ele dá ataque, ele dá dano crítico, né, chance de dano crítico. E eu também fiquei ali paradinha, esperando o buff vermelho nascer pra ajudar o Balmond com um tirinho que seja, né, pra ele conseguir fazer jungle mais rápido, e depois fui lá atrás da minha lane, né? Pegar meus minions, farmar e etc. O Tigreal já tinha se posicionado muito rápido, porque ele, como é tanque, anda mais rápido, eu como Layla ando que nem uma lesma, mas a gente segue a vida. Ele já tinha localizado a Melissa, porque a Melissa, por algum motivo, queria ficar andandinho lá ao invés de ficar escondida. Poderia, sei lá, ela sofreu algum ataque, mas, né? Depois a gente se posicionou e ela realmente sofreu um ataque. Eu peguei alguns minions, o Tigreal foi pra cima. Não queria que ele tivesse ido pra cima naquela hora, talvez não. Acho que foi muito cedo e eu ainda tava tentando farmar. Mas ele foi, eu segui. Depois o Hylos apareceu pra botar aquela moral, tipo, não mexa com a minha ADC. Aí foi isso. Depois disso, o Hylos e a Melissa começaram a avançar. A Melissa eu acabei conseguindo deixar com pouca vida, não sei porque ela estava avançando, podia ter morrido, mas como ela também estava avançando meio recuado, até o Hylos não consegui derrotar ela. E eu também, mesmo com mais vida, decidi recuar, porque, tipo assim, Layla não tem velocidade, Layla não consegue fugir. Se a Layla avançar, ela morre, entendeu? Tanque não... Tanque dá bastante dano no começo do jogo, então você não avança com a Layla, você só joga recuado mesmo, por mais que isso seja meio chatinho às vezes. Depois o Balmond, nas gravações, eu percebi que ele tava mandando o povo olhar o mapa, descobri que não era nem eu, nem o Foveus, nem o Tigreal, era o Vale, porque o Vale estava ali do lado, vendo que o Balmond estava com os Blue sendo invadido, enquanto estava tentando pegar o Blue. E o Vale não estava fazendo nada, ele estava ali com a rixinha dele com a Eudora e era isso. O Foveus, ele estava lá, não reparei muito bem no Foveus, a luta com a Joy e o Balmond. Depois o Vale percebeu, né, por causa do olhe para o mapa, pessoal. Ele percebeu, foi atrás de ajudar o Balmond, a Eudora viu, foi atrás de ajudar a Joy. E eu e o Tigreal estávamos lá. O Tigreal estava querendo avançar, mesmo com um terço da vida, e eu, tipo, querido, recue. Recue que você está com pouca vida. E ele não, ele lá avançadíssimo. Se o Hylos aparecesse e decidisse nos atacar, poderia ter matado o Tigreal. Mas acredito que o Hylos não apareceu. O Vale também rotacionou pra minha lane depois que... Aí teve uma teamfight, eu tava chegando, fui ajudar. Era eu, Layla, Tigreal e Vale versus Melissa, Hylos e Eudora. E aí meio que deu bom. Eu voltei com a intenção de pegar a Eudora, peguei a Melissa, fiz uma kill. Felicidades. Aí depois disso, o Hylos e a Eudora conseguiram fugir, eu continuei farmando, fui verificar se não estavam atacando a Turtle, porque por algum milagre ela estava do meu lado dessa vez. É realmente raro eu ver ela na Gold Lane, mas a Turtle estava lá. Então fui dar uma verificada se não estava o inimigo atacando a Turtle. Aí depois, estava dando um ruizinho mais pra cima na jungle do inimigo, que tinha umas 3 ou 4 pessoas lá, e o Tigreal e acho que mais um. E eu pensei, vai dar ruim, mas eu vou lá. Pra ver se talvez não dê ruim. Deu ruim, eu morri. E a gente segue a vida, né? Porque é uma noob jogando, tentando jogar. A gente não é uma pro player. A gente não precisa se obrigar a jogar bem. Às vezes a gente joga mal e tá tudo bem. No final eu acordei lá, renasci, a briga pela Turtle não deu em nada também. E eu percebi que o time inimigo já tinha uma Turtle, a gente não tinha nada, mas a gente seguia a vida. Eu fui lá voltar pra minha lane, voltar a farmar, e o Balmond mandou no texto, né? Report Vale. Aí eu pensei, report Vale? Por que tem que reportar o Vale ou Veil? Eu não sei como vocês chamam, eu chamo de Vale mesmo. Por que reporta eles? Aí eu fui lá ver como tava ele, 033. Eu pensei, 033, realmente uma coisa assim complicada, né? Aproveitei também pra dar uma olhada na Melissa, como ela tava, e a gente tava meio quase igual, só que ela tinha 2 suportes a mais. Eu tava 2-2-0, ela tava 2-2-2. E era meio que isso. Aí, como eu não consegui chegar a tempo na torre, eu perdi a torre da Gold Lane, a primeira.
Então eu decidi rotacionar porque e ficar ali sem torre tentando atacar iria dar em uma Joy queridíssima me derrotando. E eu, né, não ia dar bom. Eu rotacionei pro mid, a Melissa já tava lá no mid também, porque ela, mesmo pensamento. Então eu tentei dar uma atacadinha nela. Atacar a Melissa não deu muito certo, ela tava bem embaixo da torre, se protegeu. Também tinha uma treta lá em cima acontecendo, Balmond, Joy, Eudora, eu acho que o Hylos tava lá também. Tava o nosso Fobeus, que mais pra frente eu falo dele. E não deu muito certo, a gente perdeu a torre de cima, né, do XP. E eu decidi, como o Vale tava mandando recuar, eu decidi rotacionar pra Gold Lane de novo pra farmar os minions. Depois de perder a torre lá acima, o time inimigo, né, o Hylos, os jungle, tudo lá, decidiu invadir a nossa jungle da parte do Blue. E não deu muito bom pra eles, levei o tanque, ainda bem. E depois voltei porque a Melissa tava atacando a torre da Gold Lane de novo, perdi a torre da Gold Lane de novo, uma tristeza, fiquei realmente triste com isso. Mas não avancei pra Melissa muito porque ela tava no nível 11. Se ela tava no nível 11, provavelmente ela tava com mais dinheiro também, né? Então eu pensei, melhor não, eu tava sozinha. Aí depois o Tigreal apareceu e a Melissa tava tentando roubar o Red. Aí eu mandei eles se reunirem, né, pra ela não roubar o Red. E peguei o Red pra mim, o que é algo que eu geralmente não faço, porque eu sei que os buffs, os criaturinhas da selva são muito importantes pro jungle. Depois que eu comecei a jogar de jungler, eu percebi isso, então prefiro não pegar. Mas como nesse caso era ou eu pegava, ou a Melissa pegava, ou alguém do outro time pegava, eu pensei, ok, dessa vez eu vou pegar pra mim e tá tudo bem. E tinha uma teamfight de novo, mas eu percebi que os minions da Gold Lane do inimigo estavam muito próximos da barreira, e eu sei que a barreira é importante, eu não queria que a barreira caísse logo agora. Então, antes de rotacionar pra ir pra teamfight, eu limpei os minions, depois subi. Subi, aí a teamfight da mid lane se tornou teamfight pelo Lorde, mas a gente venceu tranquilamente, eu estava lá, fui lindíssima, belíssima de Layla. Layla arrasou com todos eles ficaram arrasados. Tomamos o Lorde graças ao caçar do Balmond, que também tava lá, né? Era uma teamfight, era normal que ele estivesse lá e a gente seguiu a vida. Aí agora acontece muita coisa ao mesmo tempo. Primeiro, que depois da teamfight eu rotaciono pro mid e levo duas torres de uma vez só. Aí a Joy vem, a Joy morre de medo de Joy, assassino terrível pra nós ADCs. E graças a Deus o Vale estava lá com o poder dele, ele impediu que ela chegasse perto de mim, derrotamos a Joy. Depois veio uma Eudora. Eu acho que o Vale tinha ficado mais pra trás, não sei, tava mandando recuar. Mas antes de recuar, eu queria garantir que os minions alcançassem as barreiras deles, pra eles perderem aquela barreira inicial. Quando a gente fosse atacar de novo, não tivesse aquela barreira e já ajudasse a gente a avançar. Aí a Eudora veio, quase morri porque o Hylos veio também, mas com a ultimate eu consegui levar a Eudora, depois eu recuei. O Balmond, eu tava tentando pegar a Melissa que tava na Gold Lane, e ela tinha subido pra fugir do Balmond. Fui pra moita, peguei a Melissa também. E a gente seguimos lindíssima sem morrer. Essa aqui a gente tava ali mais pra frente também. Eu aproveitei pra ajudar o Balmond. Eu fui lá no Blue dos inimigos e derrotei ele, o Blue, quase derrotado. Deixei ele quase derrotado pro Balmond sair lá e pegar o Blue. Porque, né, junglers, amamos vocês fazem um ótimo trabalho, obrigada por tudo. E sempre que eu puder ajudar a pessoa que fica na selva, eu ajudarei. Depois que eu vi que não ia dar muito bom as coisas ali em cima, se a gente continuasse, era provável que a gente morresse, eu decidi recuar, mandei minha equipe recuar e falei pra gente atacar as torres da Gold Lane, que ainda não tinham sido atacadas, né? Ainda não tivemos a oportunidade. Meu time inteligentíssimo, como os verdadeiros épicos que somos, né, que são... Que agora eu sou também, antes eu tava em lenda, mas agora eu sou épico de novo, graças à temporada nova. Eles decidiram continuar a teamfight. Eles decidiram continuar a teamfight. Deu bom pra eles? Não deu. Mas pra mim, deu excelentíssimo. Graças à teamfight deles, eles conseguiram ser inimigo suficientemente pra eu levar 3 torres da Gold Lane de uma vez. As 6 torres que estavam lá, eu levei sozinha. Depois eu percebi como a teamfight estava, tentei ajudar o Vale que estava sendo atacado. Voltei, né? Aí você pensa, nossa... A teamfight, eles insistiram tanto, deu tão certo, se eles insistiram, era pra dar certo, né? Tem que ter dado certo, porque eles insistiram muito na teamfight, todo mundo morreu. Fiquei eu lá sozinha com Melissa e Hylos. Mas eu consegui lidar bem com a situação,
Apesar deles terem levado uma torre por eu não ter chegado a tempo, a situação estava assim sob o controle. Agora eu só tinha que ficar recuada pra que, né, eles não me matassem e vencessem o jogo, por não ter ninguém pra defender a base. E aqui que também vemos o começo de uma amizade lindíssima entre Layla e Balmond, porque esse Balmond era um querido, os Balmonds são queridos, obrigada Balmonds. Ele me elogiou no chat, porque quando a gente só manda bem jogada, a pessoa não sabe se a gente está sendo sarcástico ou não, graças a vários players que usam bem jogado sarcasticamente, e a voz da dubladora também tem um tom sarcástico, não sei porquê, mas ela tem um tom sarcástico, isso é horrível, porque às vezes eu quero elogiar meus camaradas e não posso, por quê? Aquele bem jogado tem som sarcástico. Mas ele me elogiou, depois a gente foi lá pro Lorde, né? De novo, lutas pelos Lords. Graças a, principalmente a Layla, né? Queridíssima Layla, a gente conseguiu ganhar de teamfight, pegar o Lorde também. Aí eu, toda belíssima, decidi fazer o que você não deve fazer quando você joga de ADC, principalmente com a Layla. Eu decidi avançar sozinha. Pra quê? Apareceu a Joy, quase morri pra Joy, mas venci a Joy. Depois apareceu a Eudora. A Eudora me matou, o Balmond foi lá e eu acho que matou a Eudora também. E seguimos derrotadas, mas seguimos. Aí rolou mais uma teamfight lá em cima. Eu pensei, vai dar merda, mas eu vou lá. Não deu tanto errado assim no começo, sobrou 3 pessoas do nosso time. E eles levaram as outras 2 torres que faltavam pra gente ter todas as torres dele destruídas. E é aí que a gente faz mais cagada, porque a gente faz o quê? Não joga recuado. E com a Layla você tem que fazer o quê? Jogar recuado. Aí a gente é derrotada novamente, uma atrás da outra assim mesmo, né? Os tempos de glória se foram. O Balmond era o único do meu time que realmente estava jogando bem. O Vale, ele tava lá, ele tava vendo que ele era o único que ele tava vivo. Aí ele pensou, nossa, e se eu me afastar da torre, me der uma afastadinha? Vale morreu. E eu tava falando pra ele tentar pegar o Red. Por quê? Porque ele é da jungle, ele é da selva, ele tem que pegar o Red. Mas ele deixou o Red pra mim. Muita felicidade, obrigada pessoas da selva. Serão uns buffs às vezes, nós, principalmente a DCs, agradecemos. Entretanto, dessa vez também não foi muito bom. Não estaria bom se ele tivesse pego o Red também, porque ele decidiu avançar com o Lorde. Eu achei que essa era uma má ideia. Achei. Vocês podem não acreditar em mim, mas eu realmente achei que era uma má ideia. Eu pensei, vou confiar nele, vou confiar que ele tem um plano, que ele tem uma estratégia. E aí nos provamos muito bem jogadores de épico. Fomos com o Lorde, morremos e tá tudo bem. Quase fomos derrotadas, felizmente acordei, né? E aí rolou uma teamfight bem longa, porque o time inimigo estava convencido que mesmo sem Minions, sem Lorde, sem nada, eles conseguiriam nos derrotar assim tranquilamente. Aí eles estavam insistindo na torre, insistindo na torre, insistindo na torre. Não deu certo, né? Mas a teamfight foi bem longa, depois a gente avançou pro mid, recuou do mid e ficamos lá. E aí a Melissa, né, ela esqueceu que a Layla, ela tem um alcance do caramba. Ela é uma lesma poderosíssima, basicamente. Uma lesma poderosíssima que ataca de muito longe. Balmond, my best friend, foi derrotado pela Eudora e pelo Hylos, que foram pra lá, infelizmente. Entretanto, eu percebi que a Joy também estava derrotada lá do outro lado, né, no time. E aí eu pensei, nossa, sem a Joy pra usar o caçar, eu, o Vale e o... Acho que era o Fofeu, o Shigrel tava derrotado. Podemos derrotar o Lorde, por quê? Porque não tinha risco da Joy vir com caçar, mas tinha que ser rápido, antes que a Joy viesse com o caçar dela. E o Balmond estava derrotado, não tinha Balmond pra usar o caçar. E derrotamos o Lorde de boa, a Joy nem apareceu. Acho que também se aparecesse ela ia morrer de novo, ela não queria isso pra vida dela. Ficamos com o Lorde. E aí teve mais uma teamfight. Eu, infelizmente, fui derrotada. Fazer o quê, né? E como eu disse, Layla não tem como fugir. Se a Layla for pega, a Layla é derrotada e é isso, acabou. Então, era pro nosso grupo recuar. Era pra eles recuarem. E o Foveus estava lá. E eu dizendo, Foveus, recua, Foveus, recua. Porque se não tem ninguém para defender a base, até Minion ganha. Se não tem ninguém para defender a base, até Minion ganha. E o time inimigo esqueceu disso. Eu olhei pro mapa e percebi que os Minions estavam lá em cima. Eu pensei, nossa, os Minions estão lá em cima. Aí eu parei de torcer pro Foveus morrer pra eu estar certa e fui ver os Minions. E os Minions levaram, sem ninguém lá, porque não tinha ninguém lá, o time inimigo tava tentando lidar com o Foveus. Os Minions ganharam. Eu derrotadíssima, mas vitória. E MVP.
Olha só, uma noob nem tão noob, também estamos no épico, então, né? Continua sendo noob, mas a gente tá tentando. E é sobre isso.